Oi, gente, tudo bem? Estou de volta para dar continuidade na leitura das Sagradas Escrituras. Estamos em Salmos. Hoje vamos ler 78, 79 e 80. 78, 79 e 80, tá, gente? É isso mesmo. Os outros livros da Bíblia já estão gravados, só você procurar aí no canal, tá? Para você começar a ouvir desde o comecinho. É muito importante, tá? O Senhor Jesus, ele tá aqui em Gênesis a Apocalipse. A Bíblia fala o tempo todo do Senhor Jesus. Ele viria para salvar a humanidade dos seus pecados. E ele veio, né? Nós temos aqui há 2000 anos. Ele veio, morreu na cruz para salvar nós. Então, o sangue dele é que nos cobre os nossos pecados. Então, procura conhecer o Senhor Jesus. Não conheça o homem, conheça o Senhor Jesus. Vê o que ele veio fazer na terra. Por que ele nasceu? Por que ele não nasceu de homem? Ele nasceu da Maria através do Espírito Santo. Não, a Maria, antes de ter o Senhor Jesus, ela não teve relações com José. Então, ele é filho dela e do Espírito Santo. Ele é Deus. Veio, ele se esvaziou lá no céu, desceu, se formou homem, teve a vida dele de 30 anos em devoção ao Senhor, e mais 3 anos dando explicação e pregando o evangelho da salvação, que é os livros do Novo Testamento, né, que ele deixou escritos para nós lermos e entender o que ele veio fazer. Então, gente, vocês ouvem com amor, com carinho, preste atenção, porque é muito bom e muito útil para nós o que está escrito aqui. Por isso que chama Sagradas Escrituras. Ela tem muito valor. É como você tiver um terreno e você não tiver uma escritura, não tem valor nenhum. E a nossa vida. Nossa vida sem as Sagradas Escrituras, sem a palavra de Deus, não tem valor nenhum. Por quê? Você vai fazer coisas erradas, coisas que não estão certas, coisas que o Senhor não aprova. Coisas que você aprendeu com o povo, com o homem. E o homem quer se parecer Deus, quer ficar no lugar de Deus, mas não fica e não é, e ninguém vai ficar, e ninguém é. Então, tem que conhecer o Senhor Jesus e não conhecer o homem, não dar glória a homem nenhum. Devemos dar honra e glória, amor, louvor e tudo na nossa vida ao nosso Deus, ao nosso Senhor, porque pelo homem entrou o pecado no mundo e o mundo foi entregue a Satanás. Um mundo tão bonito que o Senhor fez e deu para Adão, para o povo viver bem, viver feliz. Mas o inimigo, ele é astuto. Ele enganou, como sempre, né? Ele fala, não tem problema nenhum, pode fazer que não vai acontecer nada, ninguém vai descobrir. E Adão e Eva caiu e acabou que entregou tudo de mão beijada para Satanás. Mas o Senhor é misericordioso e prometeu que ia mandar um resgatador, um salvador, e ele mandou o nosso Senhor Jesus Cristo para salvar nós, tá? Então vamos procurar conhecer o Senhor Jesus. Leia sobre ele, pergunte sobre ele, pega a Bíblia, confira, não acredite no que qualquer um fala, acredite no que está escrito, no que Deus deixou escrito, acredite no que o Senhor Jesus fala. Então, eu não posso falar uma coisa que não está escrito aqui. Tenho que falar aquilo que está escrito.
E o Senhor Jesus já falou: maldito seja aquele que tirar ou pôr qualquer palavra, qualquer letra, qualquer palavra, na onde ele não colocou. Então nós temos que falar o que está escrito aqui, ó. Vamos procurar entender as escrituras, porque tem muita gente que tem preguiça de ler. Não vou falar para você que eu também não tenho, também tenho. Também tenho. Hoje, por exemplo, eu tô com dor de cabeça, tô trincando. Dá pra ver aqui que eu tô bem vermelha, tô com dor de cabeça forte no olho. Mas assim como eu posso ver um celular ou limpar uma casa ou fazer janta, por que eu não posso ler a palavra do nosso Deus, que se importou com nós, que mandou um Salvador para nos salvar? Para não deixar que a gente fosse parar lá no inferno, sofrer pro restinho da eternidade, pra sempre, né? Então, vamos forçar, vamos ler, porque quando você começa a ler, você começa a amar a palavra de Deus. Começa a ler, começa a conhecer, é maravilhoso a palavra do Senhor. Eu tô com o olho quase fechando, né? É dor no olho, gente. Então, procura se esforçar um pouquinho, gostar de ler, aprender a ler, e todo dia você pega a Bíblia e lê, todo dia. Ou então, se você não consegue ler, não sabe ler, ouve todos os dias. Ouve a palavra de Deus, ouve os vídeos. Todos os dias eu coloco um vídeo, todos os dias. Então nós já estamos em Salmos de Gênesis até Salmos já estão tudo gravadinho aí. Pode ouvir cada vídeo, tá? E se vocês se interessem também, assim como eu, o meu interesse é levar a palavra de Deus para pessoas que precisam ouvir, pessoas que não sabem ler, não sabem escrever. Então, a minha intenção é essa. Procurem se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar, porque daí o YouTube entende que é relevante e começa a mandar o vídeo para outras pessoas. E senão o vídeo não vai sair do lugar, não vai chegar. Lógico que vai chegar porque Deus vai mandar, né? Mas Deus também quer que nós nos esforcemos, nós fazemos a nossa parte. Quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, se ele quisesse, ele tinha feito assim, falar assim, abre. Não tinha mandado os seus discípulos tirar aquela proteção que tinha, fechando o túmulo de Lázaro. Mas não, o Senhor quer que nós nos esforcemos. Não tem que vir nada de graça. Tem que nos esforçar. Então, eu estou aqui lendo e temos que nos esforçar a fazer a nossa parte. Compartilhar com um, com o outro, para levar a palavra do Senhor. Em vez de compartilhar besteira, compartilhar coisinha de dar risada ou isso ou aquilo, vamos compartilhar a palavra de Deus, que essa é correta. Essa é certa. Né? Parar de ficar compartilhando memes e compartilhar o que realmente importa, que é a palavra de Deus. E se todo mundo estivesse fazendo isso, ia espalhar a palavra de Deus pelo mundo inteiro. Mas tem tanta gente que compartilha tanta besteira, tanta coisa que não tem serventia nenhuma. E como está escrito na Bíblia, tudo pode, mas nem tudo me convém. Então, vamos observar um pouquinho, né? Se interessar, compartilhe a palavra do Senhor. Tá? Então, vamos orar. Senhor, estamos aqui mais uma vez para ler as Sagradas Escrituras, Senhor. Pai, perdão por nossos pecados, Pai. Ajude-nos. Segura firme na nossa mão, Senhor, para que não soltemos, Pai, da Tua mão. Para que não ficamos longe de Ti, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor. Não podemos ficar longe nem um segundo, porque sabemos que o inimigo está aí rondando para pegar as crianças, os filhos, e levar com ele. É isso que ele quer. Senhor, cuide das famílias, Pai. Olhem por todos, sabemos o que anda acontecendo nos familiares, Pai. Está virando tudo uma bagunça. Os pais que têm filhos
que viram ladrões, viram bandidos, viram um monte de coisas que o Senhor não aprova e que eu não vou falar aqui para não magoar ninguém, mas sabemos, Pai, que o que está acontecendo não te agrada. O Senhor não gosta do que está acontecendo. O Senhor não gosta das pessoas que se preocupam em cuidar tanto do seu corpo e esquece do Senhor. Não estou falando que não precisa cuidar do seu corpo, da sua alimentação, não é isso. Mas esquecem do Senhor e enchem de outras coisas para ficar bonito, piercing, tatuagem, tanta coisa para se mostrar, para ficar bonitos. Mas o espírito não está bonito, o espírito está longe de Deus, está longe do Senhor. E isso não leva a nada, Pai. Cuide, Pai. Olhe por nós, porque precisamos de Ti, Senhor, o tempo todo. Cuide dos nossos filhos, Senhor. Ajude-nos. Dê-nos entendimento, sabedoria, para que possamos criar eles com dignidade, com amor, ensinar eles a obedecer, como o Senhor falou. E temos que obedecer aos nossos pais e mães. E hoje a gente está vendo que não tem mais obediência. Passou de 18 anos, eu faço o que eu quero. Não é assim. O Senhor falou que temos que obedecer, sim, nossos pais. E obedecer a Deus. Pai, ajude-nos, Pai. Precisamos do Senhor o tempo inteiro. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dessas famílias, Pai, que estão sofrendo. Pai e mãe que sofrem com seus filhos drogados, filhos que se prostituem. Senhor, cuide de cada um, Jesus, ajude-nos, precisamos do Senhor o tempo todo, Pai. Ah, Deus, eu ficasse o dia inteiro te implorando, te pedindo, chorando e me agarrando em Ti, Senhor. Seria pouco demais para pedir, tanto que nós precisamos de Ti, Senhor. Cuida, Pai, de nós, cuida, Pai, cuida dos nossos irmãos, irmãs, pastores, os nossos familiares, amigos, vizinhos, que todos chegam a conhecer o Senhor e o amor que o Senhor tem por cada um de nós, para que possam Te louvar, Te adorar e esquecer o que esse mundo oferece de tão bom, de tão bonito, Pai. Sabemos que é tudo passageiro. Oh, Jesus, cuida de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por mais este dia. Obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor, pela proteção, pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. O Senhor ter dado o seu próprio Filho, seu único Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça e tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, por ter feito isso por nós, que nós não merecíamos, mas o Senhor fez por bondade, por graça, por amor. Pai, obrigado. Ajude-nos, Pai. Precisamos do Senhor o tempo todo, Pai. Fique conosco. Dê-nos entendimento, sabedoria, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Peço a Ti, Pai, e olhe por todos os enfermos. Dê um refrigério, Pai, um alívio para cada um. Olhe por mim também, Senhor, pela minha saúde que não anda boa. Cuide, Pai, de mim, porque eu estou em Tuas mãos, Pai. A minha família está nas Tuas mãos. Tudo que somos tudo de Ti. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Tudo. Olhe por nós, Pai. Nos ajude. Cuide de nós, Senhor. E nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos ler 78, 79 e 80, tá? Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios. Explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram.
não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu lei ao povo de Israel e mandamento aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem. Tá vendo? Tudo nós temos que ensinar para os nossos filhos. Temos que ler, saber das escrituras, saber o que o Senhor Jesus veio fazer, para falar para eles. Para quem já tem os filhos já casados, tem netos, fale com os netos, bisnetos e assim por diante. Vocês precisam falar da palavra de Deus para que eles também se salvem. Se não falar, se ninguém falar, vai nascendo outras pessoas e o nome de Jesus vai ficar esquecido e depois, como é que fica? Né? Aí vai parar tudo no inferno, né? Deus o livre, né? Misericórdia. Tem que conversar com os pequenos, né? Às vezes a vida é tão corrida que tudo vem primeiro. Eu tô ocupado com isso, ocupado com aquilo. Eu sei porque eu também fico sobrecarregada às vezes. Aí eu penso, puxa, eu tenho casa para limpar, eu tenho isso para fazer comida, eu tenho tanta coisa, é médico, não sei o que, não sei o que. Mas eu deixo para lá e venho falar da palavra de Deus, porque eu sei que é muito mais importante que qualquer outra coisa. E se a gente morrer hoje, fica tudo aí. As belezas, as coisas bonitas, né? Então, o mais importante é deixar as outras coisas e seguir os conselhos do nosso Senhor. E eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Aqui, ó, né? Então, o Senhor deu lei ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos. Então, seja dos filhos dos seus filhos e assim por diante, né? Para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. É o que eu estou falando, né? Assim, eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Tem escolinha bíblica. Além de você pegar seu filho, ler a Bíblia para ele conversar, tem escolinha bíblica para ensinar os pequenos. Ao invés de você deixar seus pequenos, seus filhinhos, suas crianças, seus netos na internet jogando ou fazendo qualquer outra coisa, leve para a escolinha bíblica. Lá as crianças aprendem e conhecem o nosso Deus. Aprendem tudo, é maravilhoso. Não deixa de fazer isso, porque o errado vai estar sendo você que não está cuidando dos seus filhos como deveria. Vamos lá, então. Os mandamentos, gente, vocês procuram em Êxodo 20. Leia o Êxodo 20 todo, inteirinho. Ali estão os mandamentos de Deus. Obedeçam. Simples assim. Obedecer. Os homens... Não, vou voltar um pouquinho. Eles serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente. Que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Então, se você não falar nada, não tem como os pequenos saberem. Ninguém falar, tem que falar, né? Tem que pregar a palavra do Senhor para eles. Né? Eles serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, e nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer a sua lei.
esquecer os milagres que ele havia feito na presença deles. Nós já falamos sobre isso, né? Foi tantos milagres que eles viram e não obedeceram. Não todos, né? Alguns, né? Mas todos pagaram, né? Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem, e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Olha que coisa mais linda, você já imaginou? Você num deserto e o Senhor de noite, uma tocha de fogo linda, clareando para eles poder viajarem no claro e se aquecerem, né? Porque no deserto à noite é frio e durante o dia é muito calor. E durante o dia tinha nuvem que cobria, fazia sombra para eles, né? E eles iam acompanhando. Isso era quem? O nosso Deus, né? Quem poderia ser? Então, durante o dia, eles o guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio? Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu, lá em cima, e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhe deu o que eles queriam. Mas quando estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, ele os destruiu, como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre. Como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. É assim, é juízo. As pessoas só se voltam para Deus quando vem o juízo. Volta o juízo, dá o juízo, eles se arrependem e voltam para o Senhor. Depois, passou, esquecem tudo de novo e começa a blasfemar, né? Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador, mas todas as palavras deles eram mentiras, tudo o que diziam era apenas para enganar. E assim, se você está no meio de um povo, de umas pessoas que falam
do nosso Deus falam da verdade, todos aqueles que estão ouvindo vão seguir o caminho certo. Mas agora, se um deles se colocar como um líder e começar a falar mal de Deus, porque Deus não dá isso, porque Deus não dá aquilo, porque fulano fez isso, como Corá fez com Moisés, né? Ele se rebelou contra Moisés, com inveja. E o que ele fez? Ele começou a liderar um grupo bem grande, no qual Deus abriu a terra e engoliu eles vivos, pelo que eles estavam fazendo de mal, né? Então tem que prestar bem atenção, né? O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Imagina, né? O Senhor faz tudo, né? Ele dá isso, daquilo, da comida, da proteção, dá fogo para aquecer, dá nuvens para fazer uma sombrinha, para poder levar as pessoas no caminho certo, e as pessoas não agradecem, né? É bastante triste, né? Então vamos lá, gente, vamos continuar, né? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que eles o tinham salvado, os seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito. Na planície de Zoan, na terra do Egito, ali eles fez com que os rios virassem sangue. E assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou mosca para os atormentarem, e as rãs que entregaram os seus campos, e estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedra destruiu as suas videiras, e com geada as suas figueiras. Seu gado e as suas ovelhas também morreram. Por causa das chuvas de pedra e dos raios, ele os destruiu com fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. É aquilo que nós já falamos agora há pouco, né? Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo. Isso aqui, gente, se vocês olharem bem, uma profecia muito grande. Por quê? Porque o que está acontecendo conosco hoje, nós também estamos num deserto. E o Senhor está chamando nós para seguir com Ele. Ele está nos guiando para a terra prometida, assim como Ele fez com esse povo aqui, 40 anos no deserto. Né? Mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras, enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores.
Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes, como seus pais. Traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos. Fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Não tem como, né, gente? Vamos pensar um pouquinho, né? Você tem um exemplo, né? Uma pessoa que você gosta muito dessa pessoa, você ajuda ela, faz tudo para essa pessoa, ensina. Aí, quando você vira as costas, a pessoa tá lá, falando mal de você e chamando outras pessoas que não são do bem para ajudar a falar mal e conspirar contra, né? Então, como que não fica triste? Você não ficaria? Eu ficaria. E Jesus e o Senhor também ficou, né? Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado. Entre os seres humanos, Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. É o que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a andar no caminho do Senhor. Ele, né, aconteceu lá, mas é uma profecia para a gente hoje. Porque nós também temos que aprender a andar corretamente no caminho de Deus. E o que nós passamos aqui é um deserto, né? Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem, derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá. O monte Sião, que ele tanto ama, ele construiu o seu templo, parecido com a sua casa no céu, e o fez firme como a terra, e está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Davi errou, né? Pecou contra o Senhor, mas ele nunca abandonou a Deus. Ele sempre buscou Deus. Ele errou, mas ele pediu perdão. As consequências vieram, né, do que ele fez, mas ele pediu perdão e ele sempre adorou o nosso Deus, sempre. Vamos ao 79, tá? Ó Deus, os pagãos invadiram a tua terra, profanaram o teu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo, como se fosse água. O sangue correu como água, e por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçoam de nós. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Deus, fica irado com as nações que não te adoram, como os povos que te rejeitam.
pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigue por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra. Salva-nos e esquece os nossos pecados, porque deixasse que as outras nações, salvar-nos e esquece os nossos pecados. Por que deixar que as outras nações perguntem: onde está o Deus de vocês? Ó Deus, permite que vejam o castigo que lhes darás, por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros, e com o teu grande poder, livra os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós, os nossos descendentes, te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir. Vamos ao 80 agora. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono e fica sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faze com que prosperaremos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Aqui eles caíam pelo pecado, eram destruídos, Deus deixava que eles fossem destruídos pelos inimigos, mas quando eles clamavam ao Senhor, dobravam seus joelhos e rasgavam os corações, gritando, clamando, chorando, pedindo ao Senhor, o Senhor socorria eles de novo, Até quando, ó Senhor, Deus poderoso? Ficarás irado com as orações do teu povo. Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo. Ó Deus Todo-Poderoso, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste esta parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra, e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com sua sombra, e os seus galhos cresceram. Cima dos cedros gigantes, ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Porque derrubaste as cercas que havia em volta dela. Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Eles sabiam que sem o Senhor eles não eram nada. Perdiam tudo que tinha. O povo vinha, guerreava com eles. Sem Deus, eles nunca foram nada. Tinha que estar o Senhor sempre protegendo. É o que acontece com nós, gente? Sem Deus nós não somos nada mesmo, viu? Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Venha e salva a tua parreira. E nós somos a parreira de Deus, Venha e salva essa parreira que tu plantaste, este ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram
cortaram e queimaram na tua ira. Olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Amém, Senhor. Obrigado por mais essa leitura, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar entendimento, sabedoria, estar aqui conosco, Pai. Sentadinho aqui junto conosco, segurando na nossa mão, falando aos nossos corações. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Peço a Ti que abençoe e proteja a todos em nome de Jesus. Amém.